Proclamação. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Efésios 4,14. Audiolivro Julgar. Quando? Por quê? Como? De Derek Prince. Parte 9. Onde somos responsáveis de julgar? Até aqui, revisamos certas áreas nas quais só Deus tem autoridade para julgar. Agora vamos olhar para as outras áreas nas quais Deus coloca a responsabilidade sobre nós para julgar. A primeira área é a seguinte: somos responsáveis de julgar a nossa conduta pessoal e os nossos relacionamentos. Já vimos que não devemos fazer uma avaliação final de nós mesmos ou dos outros. O julgamento que devemos fazer, portanto, não é uma avaliação definitiva do mérito de uma pessoa, mas é essencialmente um julgamento de conduta. Não devemos julgar essa conduta baseado nos nossos sentimentos ou nas opiniões da sociedade, ou mesmo na nossa própria estimativa. Somos responsáveis de julgar a nossa conduta e os nossos relacionamentos pelo claro ensino e padrões revelados na Palavra de Deus. Vimos anteriormente que, assim como Deus Pai delegou ao Filho a autoridade para julgar, o Filho, por sua vez, delegou essa autoridade à sua própria palavra. Por que padrão, portanto, devemos julgar-nos? Pelo mesmo padrão que Deus usa, a sua própria palavra. Em 1 Coríntios 11, 28 a 32, Paulo deu instruções sobre a celebração da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Versículo 28. Somos avisados de que antes de participarmos da ceia do Senhor, devemos nos examinar. Por qual padrão? A palavra de Deus. Isso tornou-se um princípio meu. Eu nunca tomo comunhão sem primeiro examinar-me. Fazer o contrário seria perigoso. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, isto é, morreram prematuramente. Versículos 29 e 30. Esse é um fato solene. Se não nos examinarmos antes de participar da comunhão, estaremos sujeitos a trazer sobre as nossas vidas doença e até a morte prematura. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados por Deus. Mas se não nos julgarmos, disse Paulo, e tomarmos a ceia do Senhor indignamente, Deus nos julgará. A opção é nossa. Se julgarmos a nós próprios, nos antecipamos ao julgamento de Deus. Ele não nos julgará nas áreas em que nos julgamos a nós mesmos corretamente. Então, existem 3 alternativas, de preferência em ordem decrescente. 1. Julgue-se a si mesmo e não fique sob o julgamento de Deus. 2. Não julgue a si mesmo e vem sob o julgamento de Deus, mas deixe que isso o leve ao arrependimento. 3. Venha sob o julgamento de Deus, não se arrependa e seja julgado com os incrédulos. Cada um de nós experimentar o julgamento em uma das formas acima. Paulo mencionou 2 formas em que Deus julgou os cristãos em Coríntio porque eles falharam em julgar a si mesmos. Alguns estavam doentes e outros morreram antes do tempo. Precisamos ter em mente que a doença e a morte prematura daqueles crentes eram um julgamento de Deus porque eles não haviam julgado a si mesmo. Obviamente, ter orado por cura ou saúde em tais casos teria sido ineficaz. Somos responsáveis, então, por julgar a nossa própria conduta e os nossos relacionamentos. E se nos julgarmos a nós mesmos pela palavra de Deus, alinhando as nossas vidas com a sua palavra, então Deus já não tem nada para nos julgar. Aqui estão algumas perguntas que eu pessoalmente faço a mim mesmo antes de tomar a comunhão. Estou em paz com meu irmão ou irmã? Eu abrigo amargura ou ressentimento em meu coração? Eu falei mal do meu companheiro de fé? Eu já disse coisas sobre ele ou ela que eram falsas ou sem caridade? Estas são algumas das maneiras nas quais acredito que todos somos obrigados a julgar-nos. Se levássemos a sério a nossa responsabilidade de nos julgarmos a nós mesmos, teríamos menos tempo para julgar os outros a quem não devemos julgar. Parte 10. Julgar os outros. Vamos supor que aceitamos a nossa responsabilidade de nos julgarmos a nós mesmos. Mas quem devemos julgar?
Voltamos ao nosso princípio básico: governar e julgar andam juntos. Somos responsáveis por julgar aqueles que estão sob a nossa responsabilidade de governar. Por exemplo, um marido e pai é responsável por julgar sua família. Nisso, ele deve confiar no conselho e apoio de sua esposa como seu ajudante, dado por Deus. No entanto, a responsabilidade principal recai sobre o homem. 1 Timóteo 3, 4 e 5 fala sobre a qualificação de um ancião, alguém que deve governar a igreja. Ele lista, entre outras qualificações, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. A família de um homem é o campo de provas para o seu ministério público. Quando ele sabe governar eficazmente em casa, ele torna-se um candidato para a promoção à liderança pública. Mas se ele não souber governar com eficácia em casa, ele não está qualificado para a liderança pública. Existe uma relação direta entre a posição de um homem na sua família e a sua posição de um ancião ou governante na igreja. Cada um está governando em sua área particular, então cada um é obrigado a julgar. Que conduta um pai ou marido é responsável por julgar? Mais uma vez, deixe-me dizer que nenhum de nós é responsável pela avaliação final do valor de qualquer outra pessoa. Um marido não é responsável pela avaliação final do valor eterno da sua esposa. Nenhum pai o é para a avaliação final do valor eterno dos seus filhos. O que então o marido ou pai é obrigado a julgar? Ele deve julgar a conduta que afeta o bem-estar daqueles por quem ele é responsável. Se vejo os meus filhos sempre regalarem-se com refrigerantes, sorvetes e doces, devo adverti-los de que estão correndo o risco de estragar os seus dentes e a sua saúde. Para garantir que eles cresçam saudáveis, posso ter que criar regras que limitem sua indulgência nessas coisas. Ou se vejo o meu filho lendo um certo tipo de livro, talvez histórias de fantasmas, e ele já está nervoso e não dorme bem à noite, esse tipo de leitura é absolutamente a última coisa que é adequada para aquela criança em particular. Tenho a obrigação de dizer: não quero ver mais nenhum desses livros no seu quarto e quero saber o que está lendo. Também sou obrigado a julgar as condutas que afetam a honra e a ordem de nossa casa. Eu serei responsabilizado por Deus e provavelmente também pelos meus vizinhos. Se os meus filhos são rudes, indisciplinados, isso reflete sobre mim como pai. Isso indica que não estou cumprindo a minha função. Os dinamarqueses têm um ditado que diz: a maçã não cai longe da árvore. Essa é uma maneira simples e clara de comentar que o que os pais são, geralmente é o que os filhos acabarão sendo também. Uma das palavras que quase já não se usa hoje é honra. No entanto, um pai deve se preocupar com a honra da sua família e casa. Os filhos de um amigo meu, um conhecido pregador, estavam se comportando mal. Ele lhes disse: quero que vocês saibam que o nome que vocês têm é um nome muito honrado e vocês são responsáveis pelos que as pessoas pensam dele. Isso transformou os seus filhos. Parte 11. Daqueles na igreja. A próxima área de julgamento é a principal abordada no Novo Testamento, a igreja, o corpo corporativo dos crentes. Lembre-se de que os líderes devem julgar aqueles a quem lideram. Hebreus 13, 7, 13 e 17 foram dirigidos aos membros da igreja, mas indicam o que se espera dos seus líderes. Lembrai-vos dos vossos pastores, dos vossos líderes, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver, isto é, o resultado que vem nas suas vidas. Versículo 7. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas. Versículo 17. É claro que se espera que a liderança da igreja exerça autoridade e mantenha a disciplina. De fato, onde não há liderança que desempenhe essas funções, não é correto, no sentido bíblico, falar sobre uma igreja. Em Atos 14, 21 a 23, os grupos de discípulos tornaram-se igrejas somente quando os anciãos foram designados. Antes de os anciãos serem nomeados, eles eram apenas grupos de discípulos. Foi preciso liderança para transformá-los numa igreja. Onde não há liderança eficaz, você pode ter uma reunião, mas o Novo Testamento não reconheceria isso como uma igreja. A palavra grega para igreja é eclésia. O significado normal disso na literatura secular contemporânea era uma assembleia governamental.
Em Atos 19, por exemplo, a cidade de Éfeso era governada por sua eclésia, a sua assembleia. A palavra eclésia é traduzida 3 vezes em Atos 19 como assembleia, versículos 32, 39 e 41. Em outras palavras, a própria essência da igreja, a eclésia, é governamental. Sem governo, nada justifica o uso da palavra igreja. A própria essência da igreja é governamental. Quando olhamos para a história até a Reforma, vemos uma divisão no cristianismo em nosso mundo ocidental. Uma corrente permaneceu católica, a outra tornou-se protestante. Desde então, católicos e protestantes têm estado ocupados apontando os erros uns dos outros. Um amigo meu católico perguntou uma vez: não seria melhor se mudássemos, cada um focando nos pontos positivos do outro e endireitando os nossos próprios erros? Quer sejamos católicos ou protestantes, geralmente temos certos preconceitos, os quais nunca examinamos completamente. Um erro comum do protestantismo, observo, é que todos pensam que têm o direito de julgar em todas as situações. Corrie te Boom, da Holanda, um dos países mais atormentados pelo conflito entre católicos e protestantes, disse-me certa vez: todo holandês é o seu próprio teólogo. Isso pode ser particularmente característico do povo holandês, mas descreve uma característica comum ao protestantismo como um todo. Sem salvaguardas apropriadas, no entanto, isso pode levar à instabilidade e fragmentação. Em última análise, embora a igreja esteja sob liderança, a responsabilidade final pelo julgamento não depende apenas dos líderes. Na maioria das áreas em que o Novo Testamento nos cristãos responsabiliza para julgarmos, está falando de cristão no plural, não no singular. Em outras palavras, somos responsáveis por julgar coletivamente, não individualmente. Vejamos algumas das escrituras que nos dizem o que somos responsáveis por julgar. Em todos os casos, tanto quanto consigo determinar, é o corpo coletivo de crentes que é responsável por fazer o julgamento. Audiolivro Julgar. Quando, Por quê, Como, de Derek Prince. Capítulo 12. Padrões morais. Em 1 Coríntios 5, Paulo falou sobre os padrões morais que uma congregação é obrigada a manter. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Estais ensoberbecidos e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mais presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou, versículos 1, 3. Os coríntios estavam ensoberbecidos com os seus dons espirituais, mas não lidavam com o pecado. Infelizmente, isso é frequentemente verdade em igrejas que colocam uma ênfase excessiva em dons espirituais, o que não é equilibrado pela disciplina das Escrituras. Paulo disse aos coríntios claramente que um homem culpado de tal conduta não tinha lugar na igreja. Mas, embora Paulo tenha dado seu julgamento como um apóstolo, isso exigiu o endosso da igreja como um todo. Foi por isso que ele estava escrevendo, exortando-os. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. 1 Coríntios 5, 4, 5. Esse foi um julgamento temível, mas note as palavras, quando vocês estiverem reunidos, referindo-se à ação coletiva de todo o corpo. Paulo estava dizendo que ele não poderia estar lá pessoalmente, mas estava passando por sua carta e estaria orando. Quando agirem, ele disse, o meu espírito agirá com vocês. O que significa entregar uma pessoa a Satanás? Confesso que existem áreas em que não tenho total compreensão. Mas Satanás é o Deus desta era. 2 Coríntios 4, 4. Quando a pessoa é excluída do corpo de crentes, ela é entregue ao mundo. Que destino terrível. Isso não significa necessariamente que dizemos, Satanás, nós entregamos essa pessoa a ti. No entanto, ser excluído da comunhão do povo de Deus é, em certo sentido, ser entregue a Satanás. O homem, neste caso, era culpado tanto de adultério quanto de incesto. Além disso, no mesmo capítulo, Paulo expandiu a lista de pecados que precisam ser tratados. Já por carta, vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem,
Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque, então, vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. 1 Coríntios 5, 9 e 11. Escrevendo no primeiro século de nossa era, Paulo era realista sobre as condições do mundo ao seu redor. Para um cristão separar-se completamente dos tipos de pessoas que Paulo descreveu, o sexualmente imoral, o avarento, o idólatra, o maldizente, o bêbado e o roubador, o vigarista, tal cristão teria que quebrar todo o contato com o mundo. Uma visão realista do mundo à nossa volta, à medida que o século XXI se abre, nos levaria à mesma conclusão. Estamos cercados por pessoas que são pecadoras em pensamento, palavra e ação. O mundo não mudou e nunca mudará. Somente a graça de Deus em Cristo pode efetuar o tipo de mudança radical que é necessária. Como cristãos, no entanto, não somos obrigados a assumir responsabilidade pelas pessoas do mundo ao nosso redor. Portanto, não somos obrigados a julgar sua conduta. Veja o que acontece quando a pessoa com quem me relaciono professa ser cristão, mas não vive como tal. Se sou conhecido por ser cristão e mantenho uma comunhão estreita com uma pessoa idêntica a que Paulo descreveu, o incrédulo que nos conhece a ambos concluirá que aceito essa pessoa como um companheiro cristão. Eu lhe estaria a dar uma imagem falsa do que significa ser cristão. Eu estarei comprometendo o meu próprio testemunho. Por essa razão, Paulo disse: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Efésios 5:8. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Efésios 5, 10, 11. Para ser aberto e honesto, tenho que dizer a essa pessoa: enquanto continuar vivendo do jeito que estás, não terei mais comunhão contigo. Porque se o tivesse, o mundo pensaria que eu te aceito como meu companheiro cristão e estaria enganando o mundo sobre o que um cristão realmente é. Até que mudes o teu estilo de vida, eu não posso continuar a ter comunhão contigo. Paulo resumiu essa situação dizendo: porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. 1 Coríntios 5, 12 e 13. O que é que o Paulo quis dizer com os que estão dentro? Nossos irmãos crentes. Por outro lado, não precisa julgar os que estão fora, isto é, os incrédulos. Nessa passagem, o pronome vós é plural. É responsabilidade coletiva da igreja julgar tais assuntos. Em conclusão, Paulo exigiu forte ação disciplinar pela igreja como um todo. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Versículo 13. A situação com a qual Paulo estava lidando era um caso incomum de imoralidade, que não acontece em todas as igrejas todos os dias. Por outro lado, tenho frequentemente encontrado no curso de visitas a várias igrejas casos de incesto entre pai e filha e casos de homossexualidade praticada entre os membros. Esse comportamento não é algo remoto de outra era. De fato, estamos sujeitos a enfrentar mais e mais dela à medida que a moralidade da nossa própria sociedade se deteriora. Alguém disse uma vez: um navio no mar está bem, mas o mar no navio está mal. Um objetivo principal da disciplina é manter o mundo fora da igreja, mas é uma batalha contínua. Corrie te Boom, da Holanda, um dos países mais atormentados pelo conflito entre católicos e protestantes, disse-me certa vez: todo holandês é o seu próprio teólogo. Isso pode ser particularmente característico do povo holandês, mas descreve uma característica comum ao protestantismo como um todo. Sem salvaguardas apropriadas, no entanto, isso pode levar à instabilidade e fragmentação. Em última análise, embora a igreja esteja sob liderança, a responsabilidade final pelo julgamento não depende apenas dos líderes. Na maioria das áreas em que o Novo Testamento nos cristãos responsabiliza para julgarmos, está falando de cristão no plural, não no singular. Em outras palavras, somos responsáveis por julgar coletivamente, não individualmente. Vejamos algumas das escrituras que nos dizem que somos responsáveis por julgar. Em todos os casos, tanto quanto consigo determinar, é o corpo coletivo de crentes que é responsável por fazer o julgamento. Capítulo 13. Disputas entre os crentes.
Para que mais, além da conduta ética e moral, somos responsáveis de julgar? Também somos responsáveis para julgar as disputas entre os crentes. As Escrituras são claras sobre isso. Para começar, vamos para as palavras de Jesus em Mateus 18,15. Se o teu irmão pecar contra ti, pedir emprestado $2.000, prometer devolver dentro de 30 dias e mantê-lo por 6 meses seria um pecado? Eu diria que seria. Os cristãos fazem essas coisas uns com os outros? Eles certamente fazem. Então, se isso acontecer consigo, o que deve fazer com isso? Deve ir para o advogado? Não. Vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mateus 18,15. O primeiro passo é ir para a pessoa em particular. Não vá a mais ninguém. Na minha experiência em disputas entre cristãos, pelo menos 50% de nós começam fazendo a coisa errada. Nós vamos a alguém que não seja o irmão ofensor. Quando fazemos isso, o problema sai do controle. A minha primeira esposa, Lídia, era uma pessoa franca. Quando ela era missionária em Israel, muitos anos atrás, antes de nos casarmos, um certo pastor era muito crítico acerca dela porque ela era pentecostal. Ele a criticou perante outros irmãos. Por fim, o Senhor o convenceu e ele foi até ela para pedir-lhe que o perdoasse. A sua resposta foi típica. Eu tenho que perdoá-lo por minha causa, disse ela. Mas suba a uma torre com um saco de penas e solte-as ao vento. E veja quantas penas consegue recuperar. Em outras palavras, o que foi dito não pode ser desdito. Quando usamos mal as nossas línguas e falamos com as pessoas erradas, estamos abrindo um saco de penas ao vento. Quantos deles conseguimos recuperar? Dar esse primeiro passo e ao seu irmão é surpreendentemente eficaz. Anos atrás, quando eu era um jovem cristão, um irmão fez algumas observações injustas sobre uma pessoa muito próxima de mim e marquei um encontro para ver o irmão em particular. Quando nos encontramos, os seus joelhos estavam literalmente batendo de medo. Eu não precisei repreendê-lo ou discutir com ele. Num caso assim, a abordagem bíblica pode liberar a autoridade de Deus numa situação. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Mateus 18:16. Aqui está outro princípio. Em questões de julgamento, tudo tem que ser estabelecido por pelo menos 2 testemunhas. Mais para frente direi mais sobre isso. Se o seu irmão não der ouvidos às testemunhas que traz, qual é o próximo passo? E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Versículo 17. Jesus estava dizendo que aquele que não aceita a decisão da igreja perde o seu direito de ser tratado como cristão. 2 coisas sobre isso me assustam. Primeiro, eu ficaria com medo de deliberadamente deixar de lado qualquer decisão de uma igreja que tivesse sido alcançada de maneira bíblica. A outra coisa que me assusta é pensar na autoridade investida na igreja, mas quão poucas igrejas são de alguma forma competentes para exercer essa autoridade. Vamos para 1 Coríntios 6 e vejamos este princípio aplicado a uma situação da igreja. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos, os crentes? 1 Coríntios 6:1. Ousa algum de vós. Observe com que a convicção o Paulo se expressa aqui. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? 1 Coríntios 6, 2, 5. Esta passagem não está dizendo que um cristão não deve ir para o tribunal. Está dizendo que um cristão não deve ir para o tribunal com um crente. Nós podemos ser testados nisso. Alguns anos atrás, comprei uma casa de um crente e concordamos em usar o mesmo advogado. Eu nunca vou fazer isso novamente. O homem que escolhemos era um advogado que falava em línguas, mas ele também era um bandido. De boa fé, paguei o dinheiro que devia, mas o advogado se apropriou do dinheiro para pagar outra dívida, a dele. Quando descobri o que o advogado havia feito, fui até ele sobre isso. Demorei algumas semanas para alcançá-lo, mas ele estava tão falido que eu não tinha possibilidade de recuperar o dinheiro. Então escrevi para o homem de quem eu tinha comprado a casa
e disse a ele que o nosso advogado tinha nos enganado. Como o dinheiro que eu paguei ao advogado foi desviado para outro uso, sugeri que compartilhássemos a perda entre nós. O crente escreveu de volta e disse: não, você pagou o dinheiro, é a sua perda. Então eu consultei um segundo advogado mais confiável. Ele me disse que, de acordo com o seu entendimento, não foi minha perda, mas a do antigo dono, porque eu havia comprado a casa livre de encargos e tinha o direito de recebê-la dessa maneira. Então tive que passar algum tempo em oração. Acabei porque a Bíblia diz que não devemos ir a tribunal com um crente por aceitar a perda, e paguei o dinheiro uma segunda vez. Por fim, o dinheiro que perdi, Deus me devolveu muitas vezes, mas foi um teste. Não estou dizendo que se eu tivesse um contrato com um incrédulo e ele o quebrasse, eu não iria, depois de orar, ao tribunal. Estou dizendo simplesmente que não estamos livres para ir à justiça com um crente. É uma afronta se os crentes se levam diante de um tribunal mundano. Tais disputas devem ser resolvidas na igreja. Mas quantas igrejas hoje seriam competentes para lidar com uma questão assim? Uma mulher metodista me escreveu uma vez reclamando que um membro da sua igreja havia alugado alguma propriedade dela e do seu marido, mas não estava pagando o aluguel. Qual foi o meu conselho? Eu citei 1 Coríntios 6:1-6 e sugeri que ela fosse aos líderes da sua igreja e colocasse o caso diante deles. Nunca ouvi outra palavra dela. Não acho que ela estava satisfeita com o meu conselho. E bem podia ser que os líderes da sua igreja não saberiam como lidar com esse problema. No entanto, esse é o procedimento bíblico. Depois que deixei uma igreja no Canadá que tinha pastoreado, a congregação se juntou a outra congregação e mais tarde se separou. Uma congregação acabou com todo o dinheiro e a outra queria metade disso. Então, eles foram buscar justiça num tribunal civil. O juiz foi citado no jornal dizendo: é uma afronta para vocês que eu seja a ter que julgar este caso. Capítulo 15. Um aviso para cães mudos. Neste contexto, é importante observar uma distinção entre dois tipos de problemas que podem ocorrer. Por um lado, existem disputas pessoais entre crentes individuais. Por outro lado, há formas de má conduta ou erros de doutrina que afetam todo o corpo de Cristo. Ao lidar com disputas pessoais, nosso objetivo deve ser trazer algum tipo de reconciliação entre as partes. Caso contrário, devemos procurar pelo menos selar o problema entre as pessoas envolvidas, para que não se transforme numa disputa mais ampla que afete mais pessoas. Por outro lado, se estamos lidando com algum tipo de má conduta séria ou erro doutrinário que possa envenenar todo o corpo de Cristo, devemos estar mais preocupados com o bem-estar do corpo do que com a resolução de diferenças pessoais. Como pastores do rebanho de Deus, nossa primeira preocupação deve ser alertar e proteger as ovelhas. Aqui estão 2 exemplos de como os apóstolos lidaram com esse tipo de situação, em relação a um crente chamado Himeneu. Paulo disse em 1 Timóteo 1:18-20: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Em 2 Timóteo 2:17-18, Paulo se referiu novamente a Himeneu. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Paulo viu o erro que Himeneu estava propagando como um câncer no corpo de Cristo, e ele foi implacável em sua determinação de eliminá-lo. A palavra grega traduzida como câncer é a palavra da qual formamos a palavra inglesa gangrena. A preocupação de Paulo pelo bem-estar do corpo de Cristo prevalecia sobre qualquer relacionamento pessoal que ele pudesse ter com Himeneu. Ele foi, portanto, sincero em sua condenação pública de Himeneu. A questão a ser resolvida não era uma relação pessoal entre Paulo e Himeneu, mas um erro doutrinário afetando todo o corpo de Cristo. Um outro exemplo desse princípio é encontrado em 3 João 9:10, em que o apóstolo João advertiu os crentes contra Diótrefes. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe,
Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Claramente, João sentiu-se obrigado a alertar os seus companheiros crentes, porque o comportamento de Diófrates era uma causa de desordem e desunião no corpo de Cristo. A preocupação de João com o corpo de Cristo como um todo era mais importante do que qualquer sentimento pessoal que ele pudesse ter por Diótrefes como irmão. Ainda hoje poderá acontecer que seremos confrontados com uma situação em que a nossa preocupação com o corpo de Cristo deve ter precedência sobre qualquer relacionamento pessoal que possamos ter com um crente individual. No tempo de Isaías, o Senhor acusou os líderes de Israel de que eles estavam falhando na sua responsabilidade para com o seu povo. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Isaías 56:10. Na aproximação de um predador, era dever dos cães pastores latir e assim advertir tanto os pastores quanto as ovelhas. Mas se os cachorros se mantivessem em silêncio, colocavam em perigo aqueles que contavam com a proteção deles. O mesmo se aplica ao povo de Deus hoje. Onde quer que o rebanho esteja ameaçado por erros doutrinários ou ministérios enganosos, é a responsabilidade solene dos líderes dar uma advertência clara e autoritária. Os líderes que falam nessa responsabilidade estão na mesma categoria dos cães mudos que Deus reprovou no tempo de Isaías. Há mais informações sobre esse assunto no apêndice 2, verdadeiros e falsos profetas. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira, frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira, frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira,
como plantas de oliveira, a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira, frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira, a roda da tua mesa. Eis que assim... Se o Senhor não edificar a casa, então trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta.